Na última aula, a gente estava conversando sobre os grupos políticos que se formaram durante o governo constitucional varguista. Um desses grupos políticos é a ANL, Aliança Nacional Libertadora. E esse grupo tem em sua maioria os comunistas, principalmente a liderança do Luiz Carlos Prestes falando bem ali com relação a essa lógica comunista. Para quem não sabe, eu já falei aqui, o Luiz Carlos Prestes, ele não foi sempre comunista, tá? Durante, por exemplo, a famosa coluna Prestes, ele não tinha esse ideal comunista ainda, ele não tinha ainda se conectado com essas ideias, e só depois da coluna Prestes é que, de fato, nos anos 30, ele vai se conectar com isso. E isso é normal, tá, gente? Tomem cuidado, porque assim, quando a gente estuda pessoas conhecidas, né? O próprio Prestes, ou alguns filósofos, sociólogos, historiadoras, enfim. Quando a gente estuda essas pessoas e a gente coloca, porque essa pessoa é isso. Na nossa vida, a gente não é uma coisa só, né? A gente pode mudar de ideia, a gente pode ter contato com novas ideologias, isso é natural. Eu falo isso porque isso acontece não só com o Luiz Carlos Prestes, mas com outras pessoas. Um autor que eu conheço muito bem, que acontece e que já caiu em prova e as pessoas ficam confusas, é o próprio Maquiavel. Quando a gente estuda o Maquiavel, quando a gente fala do príncipe, né, principalmente na escola, se fala muito do livro O Príncipe, do Maquiavel, que é um manual com uma lógica absolutista, porque, querendo ou não, é um manual para o príncipe, para o rei. E muitas das vezes as pessoas interpretam, o Maquiavel é absolutista, acabou. Só que não. O Maquiavel, ele tem muitas obras republicanas. Então, a gente precisa entender que as pessoas, assim como nós, as questões históricas são fluidas também. Não é uma coisa, é aquilo e acabou, não tem mais nada que possa mudar essa situação. E não só pessoas, mas conceitos também, tá? Esquerda e direita, liberalismo, conservadorismo, tudo isso muda ao longo do tempo e dependendo onde você está. Fica aí essa reflexão e se quiser vídeo sobre isso, mais assuntos sobre isso, deixa nos comentários. Bom, então falando do Prestes comunista, ele então é uma das maiores lideranças da ANL, no caso. Não só isso, mas ele também acaba ganhando uma companheira, que é a Olga Benário. A Olga Benário é do Partido Comunista Soviético. Para quem não viu o filme da Olga, aconselho a ver. É um filme brasileiro muito bem produzido. Claro que como é um filme, tem muita lógica fantasiosa, mas tem muita coisa baseada no que de fato aconteceu, né? Um fim trágico, inclusive. Essa intentona comunista vai acabar reunindo várias pessoas da ANL, mas acaba não conseguindo um número importante, assim, porque a tentativa é mesmo de dar um golpe em cima do Vargas depois de colocar a ANL na ilegalidade. Natal, Recife e Rio de Janeiro vão ser as 3 regiões que vão ter pessoas que vão aderir a esse processo. E aí eles não conseguem um número significativo e acabam sendo reprimidos. O DOPS já existia na época, não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala de DOPS, né, a gente acaba lembrando sempre da ditadura militar, mas o DOPS já existia na época e o DOPS acaba prendendo, né, esses líderes. Para quem não sabe, o DOPS é como se fosse a polícia política brasileira naquela época. Prendem o Prestes e mandam a Olga Benário para a Alemanha nazista. Muito tensa a situação. Até hoje existe uma entrevista do Luiz Carlos Prestes. Uma não, tem várias entrevistas. Se colocar no YouTube Luiz Carlos Prestes entrevista, você consegue ver ele falando desses momentos e de vários outros momentos históricos importantíssimos do nosso país. E uma das coisas que o magoou até os últimos dias da vida dele, com certeza, foi enviar a Olga, né, para os campos de concentração, entregar a Olga para a Alemanha nazista. Porque a Olga, além de ser nazista, ela era comunista. 2 coisas que o nazismo eram, assim, extremamente contrários. E aí tem a lógica do campo de concentração. Ela nazista, desculpa, gente, ela era judia. Eu falei nazista? Peço perdão aí. Desculpa se eu confundi, acabei, ó. Ela era judia e comunista.
e foi enviada para os campos nazistas, campos de concentração nazistas. Bom, com tudo isso, com essa tensão toda, e um detalhe, ela estava grávida, que é uma questão mais grave ainda, e ela estava carregando um fruto, né, filha aí de um brasileiro. Então, na época, isso foi um argumento para ela não ser enviada, mas ela acabou sendo enviada para a Alemanha nazista. E a partir dessa intentona comunista, dessa tentativa de golpe, você tem a criação da Lei de Segurança Nacional, que é também uma lei com lógica política, com viés político aí, de simplesmente prender as pessoas contrárias às questões políticas que estavam acontecendo naquele momento. Então, a intentona comunista vai ser uma situação bem tensa, mas ao mesmo tempo, o Vargas vai ter 2 vitórias dentro dessa lógica da intentona. A primeira vitória vai ser pelas armas, porque vai vencer a intentona comunista, vai reprimir a intentona comunista, vai prender os principais líderes da intentona comunista. E a segunda vitória vai ser uma lógica simbólica. Por que uma lógica simbólica? Cresce o anticomunismo no Brasil. E isso vai ser de extrema importância para o Vargas. O anticomunismo no Brasil já existia de uma certa forma. Desde os anos 10, dos anos 20, você tem alguns movimentos anticomunistas, né? Não só no Brasil, tá, gente? No mundo inteiro. Principalmente depois da Revolução Russa de 1917. Então, você tem esse viés aí ideológico contrário ao comunismo, e é muito interessante da gente entender que desde essa época, desde os anos 10, dos anos 20, o que se tinha de fake news sobre o comunismo, o que se tinha de gente que se declarava anticomunista, sem saber o que de fato era o comunismo, e até hoje isso é muito forte, na verdade, até hoje isso é muito forte, assim, isso cresce exponencialmente, né? A gente consegue perceber aí em momentos tensos que a gente vive no Brasil, principalmente, né, em questões de eleições, a gente consegue perceber isso. Então, o Vargas se aproveita muito bem disso. Não é só o Vargas que faz isso, não, mas ele se aproveita desse anticomunismo. E aí vem a lógica do Plano Cohen. O Plano Cohen simplesmente é uma das maiores, eu não vou falar a maior porque tem muitas, né, loucas assim, mas é uma das maiores fake news que o Brasil já enfrentou e com uma das maiores consequências também. É claro que eu tô usando esse vocabulário de fake news, mas isso na época não existe, tá? A gente chama de fake news hoje, mas o Vargas, junto com alguns grupos políticos da época, espalharam uma das maiores mentiras e transformou essa mentira em uma coisa praticamente oficial, assim. Vou explicar o porquê, que é o chamado Plano Cohen. O Plano Cohen vai ser anunciado pelas Forças Armadas e vai ser escrito por Olímpio Mourão, que era ali do integralismo na época. Gente, Olímpio Mourão não é ninguém mais, ninguém menos do que um dos caras que estavam nos tanques de guerra no golpe militar também, tá? Na ditadura militar. Então, o cara participou ativamente de 2 golpes. 2 golpes. Esse primeiro golpe foi através do Plano Cohen. Então, se escreveu esse plano, se espalhou nos jornais. E nesses jornais e nesse plano se falava que os comunistas estavam planejando algo muito maior do que a intentona. Não só isso, mas que os comunistas estavam planejando queimar casas, matar crianças. E todas essas fake news, né, que até hoje tem gente falando que comunista é comedor de criancinha, todas essas fake news que foram espalhadas na época, agora imagina o terror que se fez em jornais do Brasil inteiro. Isso tudo para ser um pretexto para cancelar as eleições que estavam próximas. As eleições iam acontecer em 1937. E a partir daí instalar uma ditadura no Brasil. Então, observe toda essa arquitetura que vai acontecer entre militares, o Vargas, o Partido Integralista, né, o grupo, não o partido, né, mas o integralismo, né, que é um grupo político muito forte, tudo isso para um dos planos mais, né, forjar um dos planos que é o chamado Plano Cohen na história do nosso país.